Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja e permaneça com todos, amém? Muito bom estarmos juntos mais um domingo, já o terceiro do mês de fevereiro. O Senhor tem nos abençoado, né? Mais um domingo. O Senhor nos abençoou de uma maneira grandiosa. Nós acordamos, alguns puderam tomar o café da manhã, outros já foram direto para o almoço, alguns já estiveram aqui de manhã. E agora nós estamos de novo, pela segunda vez, louvando a Deus nesse culto de adoração a Ele. Que dia maravilhoso! Por isso que o dia de hoje é chamado de presente, né? Deus nos presenteou com esse dia. Às vezes a gente acaba agindo de alguma maneira que a gente acaba sofrendo durante o dia, não pela vontade de Deus, mas pelas nossas escolhas. E o dia parece que não foi tão bom, né? Mas o dia que Deus fez é bom. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Todo dia é perfeito. As misericórdias do Senhor, elas já se renovam a cada manhã. A gente já acorda com essa certeza. O salmista diz assim, deitei, dormi pegando no sono, e acordei porque o Senhor me sustentou. Deus escolheu que hoje eu e você estivéssemos vivos. A escolha é dele. E Ele nos presenteou com a vida e com esse dia. Se você talvez não tenha passado muito bem esse dia, se não é Deus nos forjando, nos capacitando, nos ensinando, é pelas nossas próprias escolhas. Às vezes o dia não fica tão bom, né? Eu contei de manhã e quero contar de novo e quero agradecer o irmão Edson, né? Na sexta-feira que estava preparando para o acampamento de jovens, sexta-feira a gente estava já preparando, ia ser montada a tenda lá na chácara. Eu estava fazendo o programa de manhã, o pessoal daqui ia montar a tenda, mandou uma mensagem para mim, olha, nós vamos sair daqui a pouquinho aqui da cidade de Itapira e nós vamos para a chácara montar lá a tenda. E o horário que nós temos é agora de manhã. Eu terminei o programa de manhã, mais ou menos umas 20 para as 9. E aí disse, olha, mandei uma mensagem para o proprietário da chácara, se eu poderia ter as chaves de manhã já, né? Porque o contrato era sábado, domingo, segunda e terça. E aí disse, olha, a chave está aqui, mas eu não posso levar para você, está aqui em Mogi Guaçu. Eu falei, eu vou buscar. Mandou a localização e eu fui lá para Mogi Guaçu buscar a chave. Achei muito fácil a casa, né? O Waze me levou na porta da casa pela localização. E aí a gente pensa que todas as vozes são vozes boas, né? A voz verdadeira é do Espírito Santo, viu, irmãos? Cuidado com as vozes que a gente ouve dizendo, vai por aqui, vai por ali. De repente não é a voz do Espírito Santo e a gente se enrosca. E aí o dia fica triste. Não é porque Deus fez o dia para que a gente pudesse sofrer. Não, o dia que Ele fez é perfeito. Pois a vontade dEle é boa, agradável, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para conosco. Está lá em Romanos 12, 2. Mas a gente age às vezes de alguma maneira que acaba sofrendo durante o dia. E aí lá de Mogi Guaçu, da casa do proprietário da chácara, eu coloquei também na localização da chácara. Falei, me levou perfeitamente lá na casa do proprietário, agora vai me levar também lá na chácara pela localização. Eu já sabia o caminho indo aqui por Estiva, subindo lá o cemitério, saindo da cidade lá do São José, indo lá no Pantanal, em frente ao Pantanal, virando, eu sabia ir por ali. Mas eu falei, puxa, se eu vier para Mogi Guaçu, talvez eu economize tempo, gasolina. Coloquei a localização. E ela veio me trazendo. Chegou num lugar ali que o Waze me jogou de uma estrada batida para uma outra estrada que ligaria a uma outra estrada batida. Um meio. E eu entrei com o carro ali e andei uns 200 metros mais ou menos, e aí a estrada foi afinando, funilando. Napié de um lado, Sansão do Campo do outro, só espinho. Falei, meu Deus, aonde que eu entrei aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar?
O Waze sumiu, porque perdeu o sinal. Falei, e agora? Vamos para frente, para trás, não tem jeito, porque se eu for dar marcha ré aqui, né, eu vou bater o carro, vai estragar tudo, muito espinho. Eu vou tocando. E fui indo, e cada vez a estradinha foi ficando mais terrível. E aí, de repente, eu estava assim, vendo se voltava o sinal, quando veio, o carro caiu no buraco. Mas pensa num buraco. Não é o pneu que caiu a frente do carro lá dentro do buraco. E se eu tivesse numa velocidade um pouquinho maior, ele teria capotado num buraco muito grande que tem do lado. Falei, meu Deus. Fui descer do carro, a porta estava difícil até de abrir. Fui tirar a chave desmontou. Abriu. Falei, meu pai, o negócio não está fácil esse dia. Saí do carro, olhei, falei, meu, não tenho o que fazer. Sinal do celular, nem pensar. Se eu olhar, mato para todo lado. Falei, Jesus, onde que eu vim parar? Mas graças a Deus, eu estou aqui dentro da igreja que jamais murmurei. Comecei cantando aquele louvor do meu jeito mesmo. Olha quem vem aí. Sabe, nós tínhamos cantado na quinta-feira, né? Olha quem vem andando por aí. E eu falava assim, ei, será que ele está chegando? E eu ficava olhando, será que tem alguém aqui abençoado por Deus sendo enviado aqui para me ajudar? Nada, só mato. Saí por onde eu tinha vindo, subi um pedaço para ver se tinha habitação, nada. Falei, vou pela frente então, quem sabe por onde ele estava me levando tem alguma coisa, uma casa, uma chácara, alguma coisa. Passei pelo carro que estava lá no buraco e continuei, subi um morro. Cheguei lá em cima do morro, esqueci que o carro estava aberto e a chave da chácara estava lá no carro. Falei, não vai adiantar nada eu subir aqui. Voltei, desci, peguei a chave, ó. Meu relógio, ele diz assim, olha, fique de pé. E aí eu fico de pé, falo, parabéns, anda um pouco. Esse dia ele colocou que eu já tinha andado pelo ano inteiro. Parabéns, você já cumpriu a meta de 2024. Bom, resumindo a história, eu cheguei lá na chácara totalmente molhado, esgotado, cansado, porque fui a pé. Dali da onde o carro estava, descobri, caí na estrada e fui para a chácara, porque o pessoal já estava lá esperando, senão eles iam embora, aí perderia a tenda. Aí de lá eu liguei para o Edson, pelo amor de Deus, vem me socorrer aqui, porque você conhece melhor as pessoas, tem bastante amizade, você tem bastante relacionamentos, você conhece as pessoas, eu estou aqui na chácara, vou mandar a localização para você, mas você tem que vir de moto, porque se você vier de carro, não vai entrar onde o carro está. Pastor, mas o que aconteceu? Eu segui o Waze me levou naquele lugar. Bom, resumindo a história, foi um dia muito difícil, mas o Edson conseguiu conversar com o Ilha conversou com o pessoal lá da fazenda São Marcelo, um tratorista foi lá, foi pela frente não dava, teve que dar uma volta muito grande para ir pelo fundo, para puxar o carro do buraco. Senão ele ia capotar lá na valeta. Resumindo tudo isso, ao final da noite eu fui orar, agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado pelo dia que o Senhor me deu, pelas experiências que eu recebi nesse dia, do cuidado. O Senhor me deu um dia perfeito. Se ele não foi tão bom para mim, não foi por tua culpa, foi por minha culpa, que entrei naquela estrada tão ruim e acabei caindo naquele buraco. Assim é a nossa vida, irmãos. Deus nos deu um dia perfeito. E se por vezes, por ser nosso amigo, Ele nos permite sermos forjados para pegarmos experiências ou aprendermos mesmo com Ele, porque Ele é o maior mestre. Mas o dia que Ele faz, todo dia, talvez você tenha acordado hoje, o seu dia não tem sido muito bom. É pelas nossas escolhas, ou porque Ele está cuidando de nós em amor. Por ser nosso amigo, Ele está nos forjando e nos capacitando para enfrentarmos essa vida e vencermos, porque Ele está conosco. Em nenhum momento me senti sozinho. Fui pedindo orientação, o Espírito Santo foi dando. Eu liguei para o Edson, podia ter ligado para outros irmãos, mas deu tudo certo. O carro saiu do buraco.
E glória a Deus por isso. Então Deus nos deu esse dia. E tudo que nós vivemos, tenha certeza, foi um dia bom. Porque estamos aqui no início da noite, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem cuidado de nós. O amor dele tem nos alcançado, tem sido derramado sobre as nossas vidas. É muito bom ser amigo de Deus, porque ser amigo de Deus jamais estaremos sozinhos. Mesmo naquela estrada que eu estava caminhando, cercado por mato de todos os lados, eu sabia que jamais estaria sozinho, porque Deus estava comigo naquele lugar. Cada passo que eu dava, Deus dava comigo. E foi Ele, com certeza, que me sustentou e me fez chegar até no lugar de habitação. E me instruiu a agir como fui instruído, para que pudesse vencer essa dificuldade, esse problema. Porque eu estou dizendo isso? Porque hoje nós iniciamos uma série que fala sobre construindo uma amizade com Deus. Construindo uma amizade com Deus. Pastor, mas eu já sou crente. Pastor, eu já sou amigo de Deus. Amém. Mas entenda que a amizade é construída dia a dia. Se já faz tempo que você é amigo de Deus, continue construindo para que você continue vivendo essa amizade com Deus. Porque amizades são construídas dia a dia. Quem aqui, entre nós, que não teve um amigo de infância, mas aquele de você chorar para ir na casa dele, ele chorar para vir na sua, de você chorar para dormir na casa dele, ele chorar para dormir na sua, de você ir passear com eles, para você jantar ou almoçar na casa deles, pedir para mudar de sala quando você caía numa sala diferente na escola, porque o meu amigo está numa sala diferente, a minha amiga, e eu não posso perder esse vínculo de amizade. Quem aqui não teve essa amizade tão forte na sua infância? Eu tive muitos amigos de infância, que a gente ia passear, quando o pai dele ia pescar lá em Pirassununga, eu ia junto, dormia já na casa dele na noite anterior para a gente sair de madrugada. Mas foi passando o tempo, a gente cresceu, cada um tomou um rumo na vida, foi estudar uma coisa diferente do outro, trabalhar em cidades diferentes, casou, construiu a sua família. E de repente a gente não se vê mais. E aquela amizade que era tão presente, que você não podia ficar longe daquele amigo. Você lembra hoje, se você vê, você abraça, você fica feliz, mas você não tem mais relacionamento. Você já não compartilha mais. Olha, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Estou pensando em comprar aquilo, o que você acha de eu comprar isso? Estou meio angustiado por isso, estou meio frustrado por aquilo, estou meio ansioso por aquilo outro. Você agora reconhece aquela pessoa, você abraça, mas você não tem mais relacionamento com ela, talvez porque mudou de cidade, porque tem a sua atividade, porque tem a sua família, e aquela amizade, por não continuar numa construção diária, ficou apenas nas lembranças. Você lembra da pessoa, mas você não se relaciona mais com ela. Não é assim? Tem o Toninho Pesotti, cadê o Edilson? Eu acho que ele não está aqui hoje, mas a família tem filhas aqui. Está aí o Edilson. Toninho é um amigo meu lá de Pinhal, de infância. Nós estudamos juntos, jogamos bola juntos. Eu tenho lembrança do Toninho. Uma vez a gente foi jogar bola na quadra lá do estádio. Ele caiu, quebrou o braço. Aí engessou o braço. Aí um dia ele chegou na escola com o braço engessado. Nós estávamos tudo lá. E aí, Toninho, estava conversando. Vamos jogar bola de novo. E ele com o braço engessado. Nós fomos jogar bola no mesmo estádio. Ele pisou na bola, caiu, quebrou o outro braço. E até aqui em cima engessado. Lembro dele, ele lembra de mim, a gente sabe disso, ele mora em Mogi Guaçu.
mas eu não compartilho mais, ele não compartilha, eu não sei o que aconteceu na vida dele depois disso. Ele casou, ele trabalhou, ele trabalha, ele aposentou ou não aposentou, tem filhos ou não tem filhos, trabalha com construção, não trabalha, eu não sei mais, porque tenho lembranças dele, pessoa do bem, mas não tenho mais relacionamento, não compartilho mais. E nesse tempo eu compartilhei, nós sofremos com ele, choramos. Como é que nós vamos chegar na tua mãe agora, Toninho, e falar que você jogando bola quebrou o outro braço? Depois a gente tinha que fazer tudo para ele na escola, porque a gente levou ele para jogar bola. Mas isso era amizade. Seja qual for a circunstância, o amigo é presente em todo o tempo. O verdadeiro amigo. Escrevia para ele porque ele não conseguia escrever. A gente levava o lanche, dava para ele porque ele tinha dificuldades, os 2 braços gessados até aqui em cima. Porque a gente tinha amizade, relacionamento, construído dia a dia. Mas nós crescemos, ele tomou um rumo na vida, eu tomei outro. E a gente sabe quem ele é, mas não tem mais aquela amizade que tinha. Porque a amizade é construção. Isso é todo dia. Então não importa o tempo que nós estamos servindo ao Senhor, o importante é que a gente continue nessa construção diária. Ontem já passou, o presente é hoje. E hoje eu tenho que ter relacionamento com Deus. Se eu quero ter uma amizade com Ele, hoje eu estou construindo a minha amizade com Deus, independente do tempo que ela já perdura. Também, quantas pessoas aqui, e eu estou hoje só na introdução, viu? A gente vai falar só a introdução da série. É uma série gloriosa, não sei se vai ser 5 episódios, 6. Hoje é a introdução dela sobre construindo a amizade. Depois vem ouvir, tem deixar, levar, e aí por diante vai ser tremenda a série, tenho certeza. De princípios dessa construção de amizade que nós vamos tratar aqui aos domingos. Então fique atento, não perca, porque vai ser maravilhoso. A gente vai entender como que se constrói dia a dia essa amizade com Deus. E serve para a vida também, serve para a nossa vida. Quem aqui também olhou para alguém sem ter tido contato com ela e viu passando, ou você via na cidade, ou você viu em algum ambiente que você frequentava, você dizia assim, mas que pessoa orgulhosa, hein? Que pessoa orgulhosa. A gente costumava dizer lá atrás, quando a gente não era convertido ainda, parece que essa pessoa tem o rei na barriga, né? Antes da conversão a gente falava isso, hoje a gente ama a pessoa, né? Mas lá atrás, Paulo, a gente olhava para a pessoa e falava assim, nossa, que pessoa orgulhosa, que pessoa vaidosa, que pessoa, nossa vida. E de repente, você entregou um currículo na empresa, a empresa te chama, você vai lá fazer entrevista, ser aprovado, diz, olha, você vai trabalhar naquela máquina, ou naquele setor, ou naquele escritório, naquela mesa, ou naquela sala. E você entra assim, quem está sentado lá do lado da sua mesa? Aquela pessoa que você falou assim, meu Deus, e agora? Mas aquela pessoa, quando você chega, ela vai lá, levanta, pega na sua mão, diz, seja bem-vindo. O que você precisar de mim, eu estou aqui. Eu quero te ajudar. Se tiver dúvidas, e a pessoa vai te informando as coisas da empresa, vai te informando naquilo que você não sabe. E aí você chega e diz, nossa, que interpretação errada que eu tinha dessa pessoa. Nossa, ela não é nada daquilo que eu pensava, pelo contrário, ela é humilde, ela é companheira, ela tem me ajudado. Aí você vai mandar uma mensagem para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, e diz, sabe aquela pessoa que a gente achava que era orgulhosa, que era vaidosa, e a gente não tinha relacionamento com ela? Eu estou trabalhando do lado dela aqui nessa máquina, eu estou trabalhando do lado dela nesse escritório, e é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa amorosa, tem me ajudado demais.
eu estava enganado com aquilo que eu estava vendo dela, ela é outra pessoa. E a partir dali começa a construção de uma amizade, que você começa a compartilhar. Tem dia que você chega não muito bem no trabalho, a pessoa está lá para te abraçar, diz o que está acontecendo com você, e você se derrama para ela, ela se derrama para você. Começou ali a construção de uma amizade que hoje é tão forte na sua vida, que tudo que você vai fazer hoje, você consulta aquela pessoa. Não aconteceu isso com você já? Sabe aquele vizinho que você tinha o maior carinho com ele, você tinha o maior carinho com ela, aquele vizinho que te ajudava mesmo, o pneu do carro furava, o seu Antônio ia lá ajudar a trocar o pneu do carro com você de manhã, precisava até segurar o carro para pôr o macaco, porque o lugar estava ruim, o seu Antônio ia lá ajudar a colocar o macaco, e vai que vem. E a dona Maria, uma amiga que todo dia você não via a hora de o sol raiar para você ir lá na casa dela. Ô Maria, como é que você está? Mais um dia, tomar o café com a dona Maria, e era uma amizade só. A melhor vizinha do mundo, melhor vizinha do mundo, seu Antônio com a dona Maria. Puxa vida, eu não posso nem pensar no seu Antônio mudar daqui a dona Maria, porque é a nossa família. Você vai viajar, você deixa a chave da casa com a dona Maria. Dona Maria, dá uma olhadinha aí, porque eu estou viajando. Se tiver alguma coisa diferente, a senhora me liga. Se a senhora puder aguar minha flor, pegar a carta, correspondência, para o ladrão não perceber que a casa está vazia, acende uma luz aqui, trata do meu cachorrinho. A dona Maria faz tudo perfeito. Chega da viagem, ela dá o relatório: olha, eu tratei do cachorrinho, eu aguei as flores, eu peguei a correspondência, está aqui, chegou do Mercado Livre, está aqui também, está tudo certinho. Você fala: mas essa dona Maria é uma benção, que amiga que Deus me deu. E de repente, o marido da dona Maria recebe uma transferência para ir para uma outra cidade. E aí você fala: meu Deus, eu não posso ficar sem a dona Maria. Eu não posso ficar sem um amigo Antônio, que a gente pesca junto, conversa, põe a cadeira aqui na calçada, no fim da tarde a gente troca ideia. E aí a dona Maria muda. Aí você fica triste, a casa vazia. Mas dali uns dias muda uma outra pessoa. Mesma coisa, uma pessoa que você olhava e fala assim: não é possível que essa pessoa mudou aqui do meu lado. Você pega o seu celular, manda uma mensagem: Maria, sabe quem mudou aqui do meu lado? A Silvia. A Silvia, dona Maria. A Silvia mudou do lado da sua casa? Sim, dona Maria, a Silvia mudou aqui. Meu Deus. Mas de repente, depois de 2 dias, você escuta um barulho na calçada de vassoura, e você vai lá no vitrô, na janela, puxa um pouquinho a cortina, e sabe quem está varrendo a sua calçada? A Silvia. Está lá juntando as folhas da árvore da sua casa que caíram, e a Silvia está juntando tudo ali, varrendo a sua calçada. Você falou: não é possível, dona Maria, a Silvia está varrendo a minha calçada, dona Maria. Dali a pouco a Silvia faz lá um pão de queijo caseiro, não é, Cristiano? Não é o comprado, mas é aquele feito em casa. E aí o cheiro começa a chegar na sua casa. Aí de repente o interfone toca. Quem está lá? A Silvia. Eu fiz um pão de queijo, eu quis trazer para vocês aqui. E aí ela entrega para você um prato de pão de queijo. O que é isso? Começa ali a construção de uma amizade. E de repente aquilo que você imaginava da pessoa não é nada disso. Aí você passa a oferecer e a receber através daquela amizade. A amizade é construção dia após dia. Seja no trabalho, seja em casa, na sua rua, seja na escola, onde for, você começa a se relacionar com uma pessoa, com um grupo, dali a pouquinho se torna amizade.
E a amizade passa a ser algo que você compartilha. Quando você pode dizer: olha, eu tenho verdadeiros amigos, porque com esses amigos eu posso contar em qualquer momento, em qualquer circunstância. Porque você chegou a essa conclusão de que o verdadeiro amigo é para toda hora, qualquer circunstância, porque você gerou através de um relacionamento essa amizade sincera, verdadeira, em que você agora pode contar com aquela pessoa, porque você confia nela e se abre, se derrama, conta coisas, porque agora você tem uma amizade construída através de um relacionamento com aquela pessoa. Construção de amizades. Tanto você pode desconstruir pelas suas atitudes ou atitudes do outro, como você pode construir pela sua atitude e pela atitude do outro. Se a amizade verdadeira aqui na terra, Isaac, é bom demais você dizer assim: ó, eu tenho com quem contar, seja no momento de doença, seja no momento de dificuldade, de escassez, seja no momento da dúvida, de uma pergunta, de uma ajuda, de um conselho. Se nessa terra é bom demais a gente ter amigos, e nós somos sociais e precisamos dessas amizades em que nós compartilhamos. Imagina sermos amigos de Deus, aquele que é soberano, glorioso, poderoso, que nos ama e por amor entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que bom é sermos amigos de Deus. E essa amizade com Deus é gerada através de um relacionamento com Ele. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais amigo de Deus eu fico. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu o conheço. E Ele me conhece, porque Ele sabe todas as coisas. E eu gostaria, nesse primeiro momento de introdução dessa série, Construindo uma Amizade com Deus, convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 2, versículo 23. Tiago 2, 23. Aleluia, um versículo só. Tiago 2, 23. Novo Testamento. Um testemunho de algo que aconteceu no Antigo Testamento. Algo que está relatado no capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo 1. Essa história é verídica. É algo que está relatado na Bíblia em Gênesis. A origem dessa história, Gênesis capítulo 12, é a narrativa do capítulo 12 de Abrão. E agora no Novo Testamento, alguém que não viveu lá, Tiago não viveu na época de Abrão, mas ele vai testemunhar aqui nesse versículo quem foi Abraão. Que bom, né, Daiana, quando alguém dá um testemunho da gente. Quando alguém diz assim: daqui 10 anos, 20 anos, lá na Estiva, tinha uma menina lá, chamada Daiane, e ela era amiga de Deus. Ela era amiga de Deus, porque ela tinha um relacionamento construído a cada dia, e ela era amiga de Deus. Lucas, lá na Estiva, um menino, amigo de Deus, porque havia um relacionamento dele com Deus. Tiago está testemunhando aqui de Abraão, amigo de Deus. Que bom é quando alguém testemunha sobre mim, sobre você, diz: essa pessoa é amiga de Deus. Pela nossa forma de ser, de viver, sermos chamados amigos de Deus é maravilhoso. Isso é tremendo. Diogão, tremendo alguém olhar para nós e dizer assim: esse é amigo de Deus. Esse é amigo de Deus. A gente brincava com o Dorival, saudoso cunhado que nos deixou. A gente falava isso, né? Dorival, você é amigo de Deus, porque ele passou por muitas vezes pelo vale da sombra da morte. E a gente falava: você é amigo de Deus. E eu acredito que se tornou tão amigo de Deus que Deus o quis para si. Amigo de Deus, testemunhar isso
eu sou amigo de Deus. Aqui Tiago vai dar esse testemunho sobre Abraão. Versículo 23, ele diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus. Abraão, o que ele fez? Sabe por que é destacado esse creu em Deus? Nós estamos aqui hoje, nesse local tão maravilhoso, com louvor, com palavra, com a Bíblia. Nós estamos num ambiente de culto a Deus, com pessoas que já se relacionam com Deus e amizade com Deus. Mas Abraão, no contexto em que ele nasceu, não existia isso. Abraão viveu num contexto que não tinha um templo como a gente tem para nos reunir aqui. Tem escola bíblica, onde a gente tem culto de edificar, onde tem um encontro com Deus, onde tem culto de família, onde tem culto de missão, onde tem culto de ceia, onde tem culto de adoração, onde nós compartilhamos série. Abraão não viveu nesta época em que nós temos igrejas nessa avenida, temos igreja na rua de trás, igreja na rua da frente. Nessa cidade são muitas, em Mogi Guaçu, Aguaí, Mojimirim, Tapira, Pinhal, as cidades mais próximas ou cidades mais distantes. Nós temos muitas igrejas pregando a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós nascemos na graça e nascemos com o privilégio de estarmos cercados pela palavra de Deus. Temos a Bíblia, nós carregamos ela, nós lemos, nós temos as redes sociais que nos instruem. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus em todo tempo e em qualquer lugar. Então hoje, quando nós falamos do Evangelho, é maravilhoso, porque nós temos informações de todos os lados sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Abraão não nasceu nesse contexto, pelo contrário, nasceu num lugar distante de Deus. Não tinha ninguém pregando o Evangelho para Abraão. Não tinha uma igreja próxima da casa dele, que aos domingos ele ia para lá ouvir uma mensagem sobre Deus. Não tinha um lugar onde ele poderia fazer um curso de teologia como o CETEPEB. Abraão nasce nesse contexto, longe de Deus, a sua família longe de Deus. Pelo contrário, havia uma crença em Deus pagão. E Abraão está dentro desse contexto. E aí eu vou entender, cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus. Sabe por quê? Porque mesmo que ele nasceu nesse contexto em que não tinha uma igreja próxima da casa dele, onde não tinha pregadores que instruíam, mestres, Deus olhou para o coração de Abraão. Sabe por quê? Porque Deus sonda e conhece o nosso coração. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. Por isso ele se manifestou a Abraão, como ele se manifestou a você, como ele se manifestou a mim também. E glória a Deus que Abraão creu na manifestação de Deus. Abraão creu em Deus e naquilo que Deus estava falando com ele. Mesmo que ele não tinha os recursos que eu e você temos hoje. Quando Deus falou, porque Deus olhou para o coração de Abraão, a única coisa que incomodou, que mexeu com Abraão, é que Deus olhou para o coração dele ao ponto de Deus falar e ele crer em Deus. Mesmo que ninguém havia pregado para ele, Abraão creu em Deus. Aleluia. Deus se manifestou a ele. Deus se manifestou a você. Deus se manifestou a mim. E glória a Deus que quando ele se manifesta a nós cremos nele, aleluia. Abraão creu nele. E a Bíblia vai dizer que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, aleluia. Isso foi creditado a ele, foi dado a ele como justiça, atribuído como a ele como justiça. Porque ele creu quando Deus se manifestou a ele. Como eu criei você também quando Deus se manifestou. Não só a Abraão, mas ao Magdiel, ao Bruno, ao João, ao Samuel.
quando ele se manifestou e nós cremos, foi atribuído, foi creditado como justiça. Como justiça. E então ele foi chamado, o quê? Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído ou creditado como justiça. E ele foi... Vamos falar isso? E ele foi chamado amigo de Deus no 3? Todo mundo forte, bem forte. 1, 2, 3. E ele foi chamado amigo de Deus. Ficou maravilhoso, mas vai ficar melhor ainda na segunda vez. 1, 2, 3. E ele foi chamado amigo de Deus. Maravilha. Isso é um testemunho em que Tiago está dando sobre Abraão. Vamos mudar um pouquinho esse versículo e dizer assim: eu sou chamado amigo de Deus. As mulheres, eu sou chamada amiga de Deus. Dá para a gente falar isso? Dá? Amém? Você pode ser chamada de amiga de Deus? Você pode ser chamado de amigo de Deus? Alguém pode testemunhar isso como Tiago testemunhou sobre Abraão? Amém? Então ao 3 você vai dizer: eu sou. 1, 2, 3. Amém. Parece que tem mais mulheres do que homens, hein? Vamos lá, homens, vencendo agora. 1, 2, 3. Eu sou chamado amigo de Deus. Amém. Empatou agora, ficou lindo. Aqui estão os amigos de Deus, as amigas de Deus. Isso é maravilhoso. Você em casa, você também pode dizer: eu sou amiga de Deus, eu sou amigo de Deus. Você tem relacionamento com Ele? Então se alegre, porque é muito bom ser amigo de Deus. Você tem o melhor amigo. Você tem Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia vai dizer. Quando Abraão se tornou amigo de Deus, crendo nele, e a partir daí começa um relacionamento. E depois, a partir da segunda série, a gente vai falar quais foram os princípios que tornaram Abraão amigo de Deus. Hoje eu estou apenas introduzindo, mas Abraão foi chamado amigo de Deus, ponto. E olha que nível de amizade que foi gerado através do relacionamento. A Bíblia Sagrada vai dizer em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 20 ao 33, que duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra chegaram a um nível de pecado extremo. E Deus olha para aquelas cidades e diz assim: não tem mais o que fazer, eu vou destruir essas cidades. O nível de amizade do Todo-Poderoso chegou a... O nível de amizade com Abraão, do Todo-Poderoso com a criação, chegou em um ponto que Deus diz assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra porque o pecado está insuportável. Chegou num nível que não dá mais. Mas eu tenho que falar para o meu amigo Abraão. Eu tenho que contar com ele, falar com ele. Abraão, meu amigo, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão. Eu estou te comunicando pelo nosso nível de amizade. E Abraão vai dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, mas olha, pelo nosso nível de amizade, olha para você ver o nível de amizade, eu quero dizer uma coisa para o Senhor: se lá em Sodoma e Gomorra tiver 50 justos, se houver 50 justos, Senhor, não é justo que eles morram pelos injustos. Não é justo que eles paguem por aqueles que são injustos, Senhor. Se tiver 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor poupa eles. Você vê que amizade quando alguém intercede por outro, isso é verdadeira amizade. Abraão então diz: o Senhor poupa. E Deus diz assim: Abraão, eu poupo se tiver 50 justos lá. Os 50 justos não morrerão pelos injustos.
Mas não tem 50 justos lá em Sodoma e Gomorra. Senhor, mas se tiver 45, se tiver 45, então o Senhor poupa eles. Deus diz assim: Abraão, meu amigo, você está falando comigo, se houver 45 eu vou poupar então. Mas não tem 45 justos. O nível de amizade era tão grande que ele continua insistindo com Deus. Imagina, você argumentar com Deus, colocar alguma condição para Deus. Olha que nível de amizade foi essa de Abraão com Deus, o amigo de Deus, ao ponto de dizer: Senhor, então se tiver 30 pessoas lá, o Senhor não destrói Sodoma e Gomorra? E Deus diz assim: não, se tiver 30 eu poupo. Mas não tem 30. Senhor, mais uma vez, e se tiver 20? Deus diz: meu amigo Abraão, por você ter intercedido, se tiver 20 justos eu poupo. Mas Deus diz: não tem 20. Senhor, mais uma vez eu quero interceder. Nós temos um nível de amizade que eu posso falar contigo. O Senhor é meu amigo. Nós temos relacionamentos. Se tiver 10 justos, o Senhor poupa. Deus diz: eu poupo, mas não tem 10 justos ali. Imagina o Todo-Poderoso Abraão, que se tornou amigo dele, podendo argumentar com ele. Imagina que nível de amizade que chegou entre Abraão e Deus. Pastor, mas isso é lá no Antigo Testamento. Vamos para a Bíblia, Novo Testamento. João capítulo 15, versículo 15. Jesus está chamando os seus discípulos agora. Jesus está formando a sua equipe. Um era pescador, o outro era coletor, o outro é médico. Jesus começa a formar a sua equipe, vai chamando. Eles não tinham relacionamento ainda com Jesus. Está lá Mateus na coletoria, um cargo importante. Ele havia vencido a licitação, ele estava lá. E Jesus passa pela coletoria e diz assim: vem, segue-me. E Mateus deixa tudo, porta-retrato, caneta, carimbo, deixa tudo lá e começa a seguir Jesus. Pedro, Tiago e João deixam o barco, as redes, deixam tudo para seguir Jesus. E a partir desse momento começa entre eles um relacionamento que começa a gerar amizade, Antônio. Eles começam a conhecer Jesus, o jeito de ser, o jeito de falar, como ele se comunicava, como ele agia, o que ele fazia. Eles começam a observar e conhecer Jesus, porque agora há um relacionamento com eles. Eles acordam, saem com Jesus para a obra, vai dormir, estão com Jesus. Há um tempo com Jesus e isso gera relacionamento. O relacionamento gera amizade. O casalzinho aí é de Mogi Guaçu. Samuel é da Estiva. Samuel começou a trabalhar com você lá. Você começou a trabalhar com Samuel. Isso. Se tornaram a partir daí de um relacionamento amigos. Estão sentados aqui hoje, Samuel e ele veio aqui na Estiva cultuar Deus conosco. Conhecimento, relacionamento vira amizade. Eu tenho certeza que o Samuel hoje já intercede por você, já está aí atento a você, está pronto a te ajudar e vice-versa. Assim é com Deus. Quando nós nos encontramos com Ele e começamos a caminhada com Ele, vai gerando relacionamento, o relacionamento vai gerando amizade. Vai sendo construída uma história.
Assim aconteceu com os discípulos. Eles começaram a caminhar com Jesus. Esse caminhar gerou um relacionamento, o relacionamento gerou amizade entre eles, porque eles sabiam agora quem era Jesus, aquele que chamou dizendo: deixa tudo e me segue, porque farei de vocês pescadores de homens. Como aquele que estava na coletoria dizendo: vem, segue-me, e agora você terá algo muito melhor para a sua vida. Os discípulos começam a compartilhar com Jesus, talvez dúvidas, dificuldades, como João, que deitava no peito de Jesus, e com certeza era discipulado ali por Jesus, colocava diante de Jesus as suas fraquezas, as suas dificuldades. Sabe por quê? Porque havia relacionamento, havia amizade, e os discípulos humanos como nós, e isso que chama atenção. Porque nem Abraão, nem Isaac, nem Moisés, nem Noé, nem Paulo, nem Pedro eram super-homens. Eram seres humanos como eu e você, cheios de dificuldades, cheios de problemas, de dúvidas, de frustrações talvez na vida. Eles tinham dificuldades, eles não eram super-homens. Mas através de um relacionamento com Deus, aleluia, de uma amizade, marcaram a sua história. Os discípulos de Jesus começaram a andar com Jesus, e esse caminhar com Jesus gerou a amizade, pastor Fábio. Se tornaram amigos. Sabe por quê? Porque eles aprendiam de Jesus, porque Jesus estava cuidando deles, Jesus estava instruindo eles, Jesus estava discipulando eles. E olha o que diz aqui Jesus numa conversa com esses discípulos, que um dia estavam na tempestade, e Jesus foi lá e acalmou a tempestade. Esses discípulos que um dia estavam com a multidão faminta, e Jesus multiplicou pão e peixe. Esses discípulos que estavam com Jesus, quando o endemoniado gadareno estava ali longe da família, entre os sepulcros, e Jesus libertou e devolveu ele para a família. Os discípulos que estavam com ele quando aquele moço, filho da viúva, morreu, Jesus ressuscitou. Os discípulos que estavam com ele quando aquela mulher do fluxo de sangue foi curada depois de 12 anos de hemorragia. Os discípulos que estavam com Jesus em todo o tempo, ouvindo e vendo as maravilhas que Jesus operava. E aí chega no capítulo 15, versículo 15. Jesus olha para eles, para aqueles que tinham relacionamento com ele, e Jesus diz: sabe o que o nosso relacionamento gerou? O relacionamento com Jesus gera isso, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Quantos são discípulos de Jesus aqui? Então gera isso, meu irmão. É a Bíblia que diz. Jesus então com os discípulos, ele diz assim: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de olha o que relacionamento com ele produz. Olha o que o relacionamento com ele produz: amizade. Foi construída uma amizade entre Jesus e os seus discípulos. Nós que caminhamos com ele, é gerado também nesse relacionamento a amizade com ele. E ele olha para o Magdiel, olha para o Zé Oscar, olha para o Zé Carlos, olha para a mãe Expedita, olha para a Marli, olha para o pastor Otávio. Ele diz assim: nós temos um relacionamento, nós caminhamos juntos. E olha, você agora não é mais meu servo, você agora é meu amigo, você é minha amiga. Foi construída na nossa caminhada, dia a dia, essa amizade. E é tão bom, porque com o amigo Jesus, você conta toda hora. Sabe, naquele momento da tempestade, é Ele que vai andando sobre as águas para ir ao teu encontro e acalmar a tempestade. É Ele que no momento da escassez multiplica aquilo que você precisa. É o amigo Jesus que nós temos. É tão bom contar com o amigo Jesus,
A gente tem amigos aqui na terra que nos socorrem, como aconteceu na sexta-feira. Imagina Jesus, o Todo-Poderoso, que está comigo e com você em todo o tempo. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. O amigo Jesus Cristo está comigo na alegria, está comigo na tristeza, está no momento do sorriso, mas está nas lágrimas, está na escassez como está na bonança. Ele está comigo e com você em todo o tempo. Amigo Jesus, vale a pena ter amizade com Ele. É Ele que morreu por mim e por você como prova desse amor. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas em vez disso os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, aleluia, tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. É para você ter dado um brado de alegria aqui agora. Tudo que Ele recebeu do Pai, Ele fez conhecido a mim e a você, irmãos. Ele nos fez conhecido a mim e a você. Ele revela a mim e a você, aleluia. Nessa noite Ele está se revelando a nós. Ele está revelando quem é o Pai. E Ele vai dizer isso para Filipe: Filipe, mostra-nos o Pai. Filipe, olha para mim. Quem me vê, vem ver o Pai, porque eu estou revelando quem Ele é para você. Porque você é meu amigo, Filipe. Olha para mim e você vê o Pai. Ser amigo de Jesus é ter conhecimento do Pai, porque Ele se faz conhecido de nós. Talvez você esteja sofrendo quando você tem um amigo de mãos estendidas para te ajudar. Nessa noite, comece um relacionamento se você ainda não tem. E se o seu relacionamento está frio com um amigo, se aproxima dele mais hoje. Talvez você já tenha vivido momentos tão especiais com esse amigo, de experiências gloriosas, de você viver milagres, de ver a mão dele estendida para você, de sentir realmente a presença dele, a voz dele. E talvez hoje esse relacionamento esteja frio. Você conversa, você sabe quem é, onde mora, mas um relacionamento frio. Talvez você saiba quem Ele é, onde Ele está, o poder que Ele tem, mas nessa noite Ele diz: eu quero muito mais com você. Eu quero ser o seu amigo diário, de estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero ser o seu amigo de todo tempo, de toda hora. De quando você souber que a sua mulher está grávida, eu quero alegrar com você. Quando você passar num concurso, eu quero se alegrar com você. Quando você começar o seu primeiro emprego, eu quero estar com você. Quando você receber a carta que você foi aposentado, eu quero estar com você. Quando você comprar a sua casa, eu quero estar com você. Quando sair o financiamento, eu quero estar com você. Eu quero ser o seu amigo de toda hora, através de uma construção dessa amizade, de uma vida diária comigo. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero a todo dia viver essa amizade com Jesus, tê-lo em todo momento da minha vida, nos momentos de alegria e das tristezas, eu possa contar com Ele, o amigo Jesus Cristo. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Jesus que compartilha também, quando humanamente essa amizade se tornou tão grande entre ele e os discípulos, que Jesus, quando estava aqui, humanamente também teve as suas tristezas e angústias. E quando ele está chegando o momento da sua entrega, por mim e por você, quando estava chegando o apóstolo Paulo, o momento de Jesus se entregar por nós, e ele sabia do tamanho da carga do pecado da humanidade que estaria sobre ele, ele teve angústia. Mas o que é uma amizade, né? A amizade é aquela que você chora sem medo, contando para a pessoa aquilo que você tem como angústia. Você se derrama para o amigo. Você não tem medo que ele vai sair esparramando. Não.
você conta as suas frustrações, as suas dificuldades, as suas tristezas, porque você sabe que aquela pessoa é a sua amiga, que ela vai chorar com você, que ela vai estender a mão para você. E Jesus, na sua humanidade, e esse texto mostra a grandeza da humanidade de Jesus, o quanto ele foi humano. Porque às vezes a gente pensa, tendo uma visão de que ele somente foi Deus, 100% Deus, mas 100% humano. E esse texto aqui mostra essa humanidade de Jesus plenamente. Olha o que diz em Mateus 26, 36 ao 38 agora. Jesus e os seus amigos discípulos. Aquele que lá em João 15, 15 ele diz: eu não vos chamo de servo, mas eu vos chamo de amigo. Olha agora no capítulo 26 de Mateus. Então Jesus foi com quem? Com quem que ele estava aqui? E os discípulos eram o que dele? E então ele foi para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Vocês são meus amigos. Eu estou precisando de vocês agora. Aleluia. Olha o que é uma amizade. Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então, falou para os amigos, na sua humanidade, assim como eu e você, podemos falar para ele também. Ele nos deixou um exemplo para que, se você estiver triste, angustiado, sofrendo, conta para o seu amigo Jesus. Conta para ele. Ele se fez homem, ele conhece as nossas angústias. Ele passou por isso. A Bíblia que diz, eu acredito na Bíblia. Ele diz assim: começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus humano, na sua humanidade aqui. Ele sabe que eu e você podemos entristecer e viver momentos de angústia. Mas como ele compartilhou com os seus amigos, ele espera que eu e você, que somos amigos, possamos compartilhar com ele. Conta para ele, porque nós temos uma amizade. Quantas vezes eu já perdi de contas, que eu já compartilhei angústias e tristezas e aflições com meu amigo Jesus. Conta para ele. Se você tem relacionamento com ele, conta para ele. Vai lá no seu quarto, fecha a porta, fala em secreto com ele. Aquele que te ouve no oculto vai te responder, porque ele é teu amigo. Você às vezes está sofrendo nessa noite. Se você viver um relacionamento com ele, você tem ele toda hora para você contar as suas angústias e as suas aflições, porque ele vai te ouvir. Quantas vezes eu ajoelhei angustiado e levantei com o coração aliviado, porque é ele que tira as nossas angústias e as nossas aflições. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou homem comum como você, sou pastor, mas tenho angústias e aflições. Mas glória a Deus, que em todas elas eu tenho um amigo de toda hora, que está pronto a me ouvir e a me abençoar, estendendo a sua mão e me ajudar. Aleluia. Começou a entristecer-se e angustiar-se, e disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Aleluia. Fiquem aqui, vocês são meus amigos, eu conto com vocês. Fiquem comigo, meus amigos. Fiquem aqui e vigiem comigo. O texto vai continuar dizendo que logo os soldados chegam e pegam Jesus. Últimos momentos da vida dele. Quem estava com ele?
aqueles que ele tinha como amigos. Eu e você temos um amigo. Ser súdito de um reino. Pode vir, louvor. Sermos súditos de um reino é maravilhoso. Você pertencer a um reino é maravilhoso, mas mais glorioso, aleluia, do que ser súdito de um rei, Daiane. Ser súdito de um reino já é maravilhoso. Eu pertenço a um reino, mas muito mais glorioso do que ser apenas súditos de um reino é você sentar na mesa do rei. A amizade te coloca na mesa do rei. Mefibosete, pela amizade de Davi com Jonatas, colocou na mesa do rei, comendo da comida do rei. Aleluia. Ser amigo de Deus não é ser apenas súditos, é sentarmos na mesa do rei. Aleluia. Sermos amigos de Deus não é apenas sermos filhos. Todo mundo aqui é filho. Ninguém nasceu aqui sem ser filho de alguém. Samuel tinha o seu pai, eu tinha o meu. Mas muito mais do que ser chamado de filho e ter no seu registro de nascimento um sobrenome, talvez conquistado até na justiça por um teste de DNA. Muitas pessoas têm lá um sobrenome do pai num teste de DNA, mas não tem o convívio com o pai, não tem amizade com o pai. O pai não compartilha das alegrias, o pai não vai numa formatura, o pai não vai num momento de um posto de saúde. O pai tem o nome do pai, mas não tem a amizade do pai. Triste, mas infelizmente está assim. Muito mais do que sermos chamados de filhos de Deus, é termos amizade com o pai. Meu pai partiu há 12 anos atrás, dia 8 de dezembro de 2012, comecinho da noite. Deus o levou. Eu não o vejo mais aqui. Não sei se o verei fisicamente na glória, não sei como será o corpo após a morte. Se terei identidade com Ele, conhecendo Ele fisicamente, não sei. Mas uma coisa eu sei. As minhas irmãs estão aí, elas também sabem, porque também viveram isso. Eu tenho hoje muitas lembranças do meu pai, que a sepultura não conseguiu sepultar. Lembranças do meu pai, de ser meu ajudador, meu companheiro, meu socorro bem presente. Lembranças do meu pai, num tempo em que tinha tantas burocracias, podendo dizer, como usos e costumes. Num tempo difícil, que você não podia jogar bola, porque era pecado, no corredor da igreja, porque eu morava no fundo de lá. Havia um corredor, tem até hoje lá, tinha 2 portas. João Luiz está aí, nós jogamos muito lá, né, João? Meu pai jogava bola comigo lá no corredor da igreja, só eu e ele, trancava a porta e nós ficávamos fervendo lá. E vai que vem, e cabeçada, e ele estava ali comigo. Sabe por quê? Eu não era apenas filho, eu tinha relacionamento com meu pai. Não podia ir na piscina nadar porque era pecado. Não podia, você vai na piscina, é carne. Sabe o que meu pai fazia? Colocava eu no carro e a gente pegava uma estrada de terra. E o Antônio deve conhecer a Rita, Ponte dos Desastres. Indo para Areia Branca, passando o seminário, descendo lá o Ataíde, lá embaixo no Ataíde mesmo. E a gente ia lá naquele laguinho que formou de
de um riozinho muito pequeno, e a gente nadava lá. Eu subia na pedra, se jogava, ele me pegava, a gente brincava. Está aqui hoje, sabe, no meu coração isso. Sabe por quê? Eu não fui apenas filho que levei o sobrenome. Eu fui um filho que vivia um relacionamento de amizade com meu pai, que ao final da vida dele, com 80 anos praticamente, quando eu ia na casa dele, ele estava sentado, e às vezes ele colocava a televisão bem alto, porque ele não escutava muito bem mais, e que eu entrava, ele estava sentado na sua cadeira do papai, eu chegava por trás, abraçava e mordia a careca dele. Sabe por que eu fazia isso? Porque eu tinha liberdade de filho com o relacionamento do pai. Sabe por que nas minhas dificuldades eu compartilhava com ele? Porque eu tinha um relacionamento de filho com o pai. E eu posso dizer com todas as letras, o meu pai foi muito presente na minha vida. Momentos de conquistas e de perdas, momentos de alegrias e tristezas, eu tinha um relacionamento com meu pai, que marcou a minha vida e a minha história. A amizade com Abraão, que marcou a sua história, ao ponto de Tiago dizer: Abraão foi chamado amigo de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.